então havíamos combinado, eu vou falar um pouquinho das leis do universo para que a gente entenda principalmente a aplicação do eletromagnetismo, que é uma das 4 leis fundamentais que regem o universo. E aí nós vamos ver detalhes construtivos do universo, né, quais são os blocos construtivos, que são os elementos químicos, como é que eles se formam, e boa parte deles se formam por meio de nucleose. E aí a gente vê como é que então o universo se formou, um pouco do nosso sistema solar, uma breve história do nosso planeta, e a gente encerra com o tamanho do universo. Bom, eu não sei a idade de cada um de vocês, mas eu posso afirmar que os elementos que compõem cada um de vocês têm mais de 4,5 bilhões de anos, porque essa é, no mínimo, a idade do nosso sistema solar. E aí, tudo que compõe esse nosso sistema solar veio dessa formação, e nós fazemos parte desse sistema solar. A Terra faz parte desse sistema solar. Portanto, todo esse material ele foi construído há 4,5 bilhões de anos, e o que a gente faz é reconstruir, né? Desconstrói e constrói novamente utilizando esses mesmos blocos. E algumas coisas, se eu perguntasse para vocês qual seria o formato do universo, alguém saberia me responder, ou chutar pelo menos? Se ele seria quadrado, redondo, enfim, ou um outro formato geométrico qualquer? Cilíndrico? Não, ele é esférico, e nós vamos ver daqui a pouco por que ele é esférico. Bom, então vamos lá. Então, há quase 18 bilhões de anos atrás, o universo ele estava comprimido e extremamente aquecido. Então, tudo que a gente entende por matéria hoje, ele estava confinado num espaço menor do que uma bolinha de ping-pong. E aí, por algum motivo, houve um desequilíbrio, uma grande explosão, essa é a teoria do Big Bang, e arremessou matéria em todas as direções. Essa é a teoria mais aceita hoje. E aí existem alguns fenômenos que caminham no sentido da comprovação de que essa teoria ela tem algum fundamento. E uma das leis que comprova isso é as teorias do Doppler fusor, né? As teorias de fusor, ela tem efeito na luz e no som. No som a gente conhece bem, né? Quem assiste Fórmula 1 sabe que um objeto emitindo som, caminhando na nossa direção, ele tem um tom grave. E quando ele acaba de passar pela gente, esse mesmo objeto passa a ter um tom agudo, né? Que é aquele movimento que o carro faz. Eu não vou repetir aqui a sonoplastia, mas para não parecer mais idiota do que eu já sou, mas quem já assistiu Fórmula 1 sabe muito bem aquele barulho, né, do carro vindo na direção, o carro passando e o barulho que faz. Então, esse é o efeito Doppler fusor no som. Ele também existe na luz. Então, um objeto caminhando na nossa direção, emitindo luz, essa luz ela tem um tom azulado. Quando esse objeto acaba de passar pela gente, esse mesmo objeto emitindo luz, ele passa a ter um tom avermelhado. E isso mostra, bom, e aí quando se olha para o universo como um todo, toda a periferia do universo, ele tem um tom avermelhado, né, o que remete a um distanciamento de todas as partes, simultaneamente. Daí se chegou à conclusão, então, que provavelmente o universo ele pode ter sido criado por meio de uma explosão que arremessou matéria nas diferentes direções. Então, isso veio corroborar ou confirmar, como queiram, essa teoria do Big Bang, que hoje é a teoria mais aceita. Não se sabe por que toda essa matéria ela estava confinada num espaço tão pequeno. Isso é possível, tá aí, existem os buracos negros, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre eles, que mostra que é possível você acumular muita matéria num volume muito pequeno. Mas não se sabe por que todo o universo estava contido num tamanho tão pequeno. Existe uma teoria que diz que, a partir do momento que essa expansão, essa energia da expansão, ela se dissipar, o universo vai começar a contrair novamente. E aí, se a gente imaginar
que numa explosão você arremessa a matéria em todas as direções, e que num processo contrário, essa matéria toda será reunida e aglutinada num ponto, é factível a gente pensar que o nosso universo ele pode ter sido uma recriação, o que torna a coisa mais complicada ainda, né? Porque a gente não sabe nem como é que foi a criação. De repente, o nosso universo é uma recriação de algo que já existia. Mas o fato é que, antes dessa explosão, ninguém consegue formular uma teoria que seja suficientemente razoável para explicar o motivo pelo qual toda essa matéria, toda essa massa estava contida num espaço pequeno. O fato é que houve uma explosão, e essa grande explosão que ela foi, no primeiro momento, ela foi desacreditada, e aí, em tom de ridicularização, deu-se o nome de Grande Boom, né, que é o Big Bang, e depois de muitos anos, conforme eu já disse, essa teoria foi aceita, mas o nome ficou. Então, esse Big Bang, ele arremessou matéria para todas as direções. Na verdade, não era nem matéria, porque a matéria não existia até então. É uma grande sopa cósmica, eu diria. E aí, por que uma sopa cósmica? É algo extremamente aquecido que não tem forma, né? Ainda não existiam os prótons e os elétrons, ou seja, não existia átomo nesse instante da criação, era tudo uma coisa disfórmica. Daí o nome de sopa cósmica. Então, após alguns trilionésimos de segundo, esse universo já havia expandido rapidamente. Quem já observou queimas de fogos sabe que quando um foguete daquele explode, cria-se um volume muito rapidamente, uma expansão, né? Até que esse efeito da explosão ele se dissipa e queima o material, que é luminoso, e a gente deixa de enxergar. No caso do universo, esse material arremessado, como não existe atrito no espaço, esse material arremessado, a tendência dele é colapsar para um ponto em comum, ou seja, para o centro dele. Mas o que é fato? Uma explosão arremessou rapidamente matéria, criando e expandindo o universo. E a partir de alguns milhares de segundos, alguns poucos segundos, na verdade, as forças começaram a se separar. Existem 4 forças fundamentais hoje, que se conhece, né? Que o Todo-Poderoso utiliza para criar o universo. Essas forças são 2 forças nucleares, que são forças fortes e fracas, eu vou falar cada uma delas depois, e forças gravitacionais e eletromagnéticas, e é claro que aqui vai nos interessar são essas forças eletromagnéticas aqui. O fato é que aqui está representado essas forças como os anéis, mas obviamente não tem esse formato. Vocês já estudaram eletromagnetismo e sabem que o eletromagnetismo é um campo magnético que são linhas, né? Aqui foi representado por anéis, só para facilitar. Mas essas forças, a princípio, devido ao calor e à pressão, todas elas estavam fundidas umas nas outras, ou ligadas umas nas outras, sem manifestações individuais. A partir do momento que o universo ela começa a esfriar, essas forças começam a se separar. A força eletromagnética, por exemplo, ela começa então a se manifestar independentemente das demais forças, assim como a força gravitacional começa a atrair os objetos que foram criados a partir de então pelas forças fortes e forças fracas. Bom, após os 100 primeiros segundos, então a temperatura ela diminui o suficiente. Claro que era algo absurdamente quente, mas ela já esfria o suficiente para que as forças fortes e fracas comecem a atuar. Essas forças fortes e fracas, o objetivo dela é aglutinar essa sopa cósmica para criar os quarks, que são partículas subatômicas que vão compor os prótons, os elétrons e os nêutrons. Então, já é a manifestação de uma força aglutinadora. Essa força aglutinadora chama-se forças fortes, são forças nucleares. Elas vão pegar, então, elementos disfórmicos para criar algo que começa a ter um caráter de matéria. Ou seja, a gente passa a ter, então, prótons, elétrons e nêutrons no universo após 100 segundos. Ou seja, você já tem os blocos constitutivos da matéria. A partir disso, então,
o calor e a pressão começam a fundir esses materiais, que a gente dá o nome de quarks, né? Esses materiais intranucleares, eles têm o nome de quarks, e a aglutinação, né? Quando você junta diferentes quarks, você tem os hadrons. Hadron, então, o próton é um hadron, o nêutron, assim como também o elétron, eles são hadrons, que são agrupamentos de quarks. E aí você tem, mais uma vez, essas forças fortes atuando e agrupando esses blocos um pouco maiores agora. Então, você já tem a formação de prótons. Esses prótons agora começam, então, a se juntar com elétrons para formar a matéria. E quem faz isso é exatamente a força forte, que é a força nuclear. E o objetivo dela é exatamente criar matéria. Então, nos primeiros 100 segundos do universo, já tinha sido formado o hidrogênio, que é um gás. Lembrando que o hidrogênio ele não tem nêutrons no núcleo, ele só tem um próton no núcleo e um elétron na eletrosfera. Mas a partir disso, então, a partir desses 100 primeiros segundos, você já começa a ter uma produção muito gigantesca de gás no universo, que é o próprio hidrogênio. Como essas temperaturas elas eram extremamente absurdas nesses primeiros instantes, aliás, por milhões de anos depois, essas temperaturas continuaram muito quentes, mas essa temperatura era grande o suficiente para que esses blocos primordiais, o hidrogênio, ele começasse a se fundir com outro hidrogênio, pelo calor, pela agitação térmica e pelos choques entre essas partículas. Ora, então quando você tem a fusão de um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, você passa a ter, então, 2 prótons no núcleo. 2 prótons no núcleo, você passa a ter, então, um outro elemento químico, que é o gás hélio. Então, senhores, nos 200 primeiros segundos de criação do universo, o Todo-Poderoso ele já tinha criado 2 elementos químicos, que é o hidrogênio, que é o elemento mais simples que existe no universo, e o hélio, que também é razoavelmente simples. Bom, então nós já sabemos agora de onde vêm os elementos químicos. Se eu perguntasse para vocês assim, o ser humano é capaz de criar elementos químicos? Eu sei que vocês diriam que a resposta é não. Mas, por incrível que pareça, o homem ele consegue criar alguns poucos elementos químicos. Mas eles são tão instáveis que eles desaparecem instantaneamente. Então, apesar de ser possível criar elementos químicos, a resposta prática é não. Né? Quem cria os elementos químicos é a natureza, é o próprio universo, é o Todo-Poderoso. O que a gente faz é se valer desses elementos químicos para criar compostos que vamos utilizar. Por exemplo, a gente criar um fio de cobre, um agrupamento do cobre, que é um elemento químico que também ele foi criado na natureza. Daqui a pouco a gente vê como é que os demais elementos químicos foram criados. Mas, enfim, o que nós vamos nos valer são desses blocos construtivos para criar tudo aquilo que a gente conhece, né? Desde materiais até a própria vida, até o próprio ser humano. Ele também é composto por elementos químicos aglutinados para dar forma a pulmão, coração, enfim, cabelo, olho e tudo aquilo que a gente conhece em termos de materiais ou em termos orgânicos, né? Ou seja, vida. Bem, após alguns minutos, né, como eu disse, depois de alguns poucos segundos, né, esses elementos químicos, praticamente um quarto do hidrogênio já havia sido convertido em gás hélio. Então, existe muito hidrogênio na natureza, no universo, mas existe em maior quantidade do que o hidrogênio, o próprio gás hélio, né, por essa combinação. Claro que isso tudo foi no início, mas uma vez que o hidrogênio que não se combinou com outro hidrogênio, o universo tem esfriado um pouco mais, essa nucleossíntese, né, essa junção de 2 elementos químicos, ele deixa de existir. E aí, então, se estabelece aquilo que já estava estabelecido, ou seja, uma grande porção de hidrogênio e uma grande porção de gás hélio no universo, e isso era tudo que existia. Mas o que acontece é que esses gases eles começam a se acumular em diferentes regiões
do universo, que ainda continua se expandindo com uma velocidade muito grande. O universo ainda está expandindo hoje. Esperava-se que, com esses 18 bilhões de anos passados, essa expansão ela começasse a desacelerar, mas não é o que se verifica. Ao contrário disso, o que se verifica é uma aceleração desse movimento. Daí, então, os físicos teóricos criarem subterfúgios, né, para explicar essa expansão, e isso tem a ver com a matéria escura. Matéria escura porque ela não emite luz, portanto a gente não enxerga, mas ela estaria presente na natureza, ela ainda não foi comprovada, mas é essa matéria escura que compõe a grande maioria do universo, que está fazendo com que essa matéria, ela, por repulsão, já que ela existe em grande quantidade, ela está fazendo com que o universo ele acelere a expansão, ao invés de desacelerar e colapsar, né, num ponto em comum. Que seria o Big Bang ao contrário. Bom, passado então 380 mil anos, né, da criação do universo, as temperaturas começam a cair para um nível mais razoável. Claro que ainda muito quente, mas para um nível mais razoável. E aí o que vai acontecer, que isso permite, né, que com uma agitação térmica menor, o que vai acontecer é que essas forças nucleares, as forças fortes dentro do núcleo, elas começam a agir e começam a capturar mais elétrons para esses elementos químicos. E aí, como esses elétrons eles deixam de estar espalhados no universo, a radiação ela começa a passar de forma mais livre. Até então, como você tinha muitos elétrons, muitos prótons, muitos nêutrons espalhados, a radiação, principalmente na forma de luz, ela começava a ricochetear nessas partes construtivas do átomo, como se fosse um fliperama, né, fazendo com que essa luz ela não conseguisse se propagar em distâncias gigantescas, né, elas ficassem confinadas. A partir do momento que essas forças nucleares fortes elas começam a formar mais matéria básica, como hidrogênio e gás hélio, mas principalmente nesse momento mais hidrogênio do que hélio, o universo começa a ficar mais translúcido, mais livre, para que esses fótons, né, essas luzes, elas começassem a percorrer o espaço. E com isso, o universo passa a ser mais transparente, que até então ele era extremamente opaco. Então, a partir desse momento, né, que a temperatura ela cai e esses choques diminuem, a agitação térmica diminui, as forças fortes começam a atuar de maneira mais significativa, aglutinando esses hadrons, né, para criar, então, mais elementos químicos. Mas até então, né, passado aí 380 mil anos da criação do universo, ainda assim, o que se tinha era hidrogênio e gás hélio, basicamente. Bom, passado mais 300 milhões de anos, você passa a ter, então, uma grande quantidade de hidrogênio e hélio acumulado em determinadas regiões. E aí, então, uma outra força começa a atuar, que é a força da gravidade. Quando você tem um peso muito grande, localizado, né, numa determinada região, isso faz com que você tenha uma força que atrai tudo que está em volta para esse peso. Depois eu mostro para vocês como o Einstein imaginou a força da gravidade, que aí isso fica mais fácil. Aliás, o momento seria esse. Newton imaginou a força da gravidade como uma força que puxa para o centro, o que não está errado, né? Se você jogar um objeto para cima, esse objeto ele retorna por causa da força da gravidade. Você tem uma grande massa, que é o planeta Terra, portanto, ele tem uma força que vai puxar para o centro dele, e a gente dá o nome disso de gravidade. Einstein imaginou a força da gravidade de uma forma diferente. Ele imaginou o espaço não como sendo o universo, perdão, não como sendo composto por espaço e tempo,
Espaço, porque você tem uma região, e essa região ela vai aumentando à medida que o tempo transcorre. Então, você tem espaço e tempo agindo. Einstein imaginou que, na verdade, isso é a mesma coisa, mas se manifestando de forma diferente. Então, o que se tem, na verdade, é um tecido espacial composto por espaço-tempo. E aí, se você imaginar um tecido, por exemplo, um balão, ou uma parte dele, se você esticar e colocar uma esfera, um peso, haverá uma distorção. A essa distorção é que o Einstein chamou de força da gravidade. E aí é fácil você imaginar que a força da gravidade ela tem o poder de aglutinar matéria para formar objetos mais complexos, como, por exemplo, planetas, sóis e por aí vai. Então, por quê? Porque como ele distorce o espaço em volta dele, o que está na periferia começa a cair para dentro dessa distorção. Então, a gente tem a manifestação dessa terceira força, que é a força da gravidade. Eu falei do núcleo, que ele é composto por força forte, mas não falei da força fraca. A força fraca do núcleo, ela está muito associada à radiação, né? Elementos radioativos. E aí o que acontece? A energia do núcleo ela começa a se dissipar na forma de radiação. Isso faz com que, por exemplo, o próton ele seja transformado em energia. Então, quando esse próton ele é completamente transformado em energia, o elemento sofre transmutação. Ele passa de um elemento químico para outro elemento químico. Isso se dá por quê? Por meio das forças fracas que não conseguem manter uma parte desse núcleo coeso, não consegue manter esse equilíbrio. Então, existirá a radiação e a transmutação do elemento químico. Isso tudo acontece no núcleo. Então, a gente tem ali forças fortes e forças fracas atuando. E nem todo elemento químico ele possui esse desequilíbrio e essa radiação. Então, essas forças fortes, as forças fracas, ela atuará sim, mas em alguns elementos químicos específicos. Bom, claro que você tem então o peso dessa região gasosa, com um acúmulo muito extremo de gás hidrogênio ou gás hélio. Isso vai distorcer o tecido espacial, fazendo com que cada vez mais gás se junte naquela região, até que chega um momento que isso vai entrar em colapso pela própria força da gravidade, que vai puxar tudo isso com uma força maior para o centro. Ora, com isso então, a gente tem o nascimento das estrelas, dos sóis. Né? Como é que isso é possível? Simples. Né? Você tem uma região com um grande acúmulo de gás hidrogênio, ou gás hélio, vamos supor gás hidrogênio. E aí você tem uma força puxando isso para o centro, força da gravidade. Ora, essa força puxando para o centro faz com que esse gás ele se comprima. Gás comprimido, você tem maior agitação molecular. Maior agitação molecular, mais aquecimento. Comprime mais ainda, mais aquecimento, até que chega um momento que há uma grande explosão por aquecimento. Então, o Sol ele vai explodir numa tentativa de não colapsar com a força da gravidade. Então, ele é colapsado e ele reage por meio dessa explosão, liberando calor e luz. Então, é dessa forma que nascem aí os primeiros sóis devido à força da gravidade. E esse calor ele é tão intenso que ele chega aí a 15 milhões de graus na superfície do Sol. O nosso Sol tem mais ou menos essa temperatura. Ora, dentro do Sol, isso tudo vai depender do tamanho do Sol. O nosso Sol, por exemplo, ele ainda está em atividade. O que se tem é a criação de hélio por fusão nuclear, que é a tal da nucleossíntese. Por quê? Porque você tem a compressão, então você comprime e esquenta, acaba que um hidrogênio ele vai se juntar com outro hidrogênio conforme acontecia lá na origem do universo, e esse hidrogênio fundido com outro hidrogênio forma gás hélio. Então, o nosso Sol, ele, pelo tamanho dele, ele vai criar aí 2 a 3 elementos químicos, né, por aglutinação, por nucleossíntese. Nada além
do que isso. Por quê? Porque ele não tem força gravitacional, suficiente para que essa nucleossíntese consiga formar elementos químicos mais pesados. Então, o nosso Sol, no momento que ele está, ele deve estar aí com o hidrogênio da origem do universo e mais o gás hélio que ele está conseguindo produzir nesse momento. Claro que esse Sol vai chegar em algum momento, ele vai colapsar por falta de combustível. Né? Você está gastando o hidrogênio. Vai chegar em algum momento que vai faltar hidrogênio. E aí o que vai acontecer? O hidrogênio acaba e ele começa a consumir o gás hélio. Só que a força da gravidade continua se mantendo a mesma. E aí o hidrogênio ele tem um poder de explosão maior do que o hidrogênio. Então, quando o nosso Sol entrar nessa fase, ele vai fazer isso daqui a 4 bilhões de anos e meio, então essa é a primeira notícia ruim da aula, daqui a 4 bilhões de anos e meio, a gente vai ter que sair fora daqui, porque o nosso Sol ele vai começar a queimar hélio, perdão. O hélio é mais inflamável e isso vai fazer com que o Sol entre num processo inflacionário. E os 3 primeiros planetas, e isso inclui a Terra, vai ser completamente queimado. Então, ou seja, essa é a primeira má notícia. A gente precisa pular fora do nosso planeta, ou em bom mineirês, arredar ele um pouco mais para lá, para que ele não seja queimado. Alguns sóis, depois desse processo inflacionário, a partir do momento que ele queime todo o hélio, ele volta a encolher, e aí a força da gravidade continua a mesma, só que já não existe mais combustível, porque ele já queimou os 2 gases que explodem, que é o hidrogênio e o gás hélio. Então ele começa a comprimir esse material, e aí sim, no momento da morte dele, ele começa a produzir outros elementos químicos que são mais pesados. O nosso Sol, pelo tamanho dele, ele vai conseguir chegar a produzir até ferro, que é um elemento bastante pesado. A partir daí, ele não consegue, a própria repulsão entre os elétrons do próprio ferro liquefeito, não só ferro, né? Todos os elementos químicos até o ferro. Só que ele já não explode mais porque perdeu todo o gás. E aí, veja bem, ele encolheu, ficou mais ou menos aí um pouco maior do que a nossa Lua, e ali ele tem ferro liquefeito. E aí o próprio equilíbrio entre a repulsão dos elétrons faz com que esse Sol não se colapse. O que pode acontecer é que sóis 3 vezes maior do que o nosso, essa força não é suficiente, aí começa a fazer com que os quarks eles começam a transmutar ou transpassar de um próton para outro, mudando a estrutura. E o próton e os elétrons, principalmente os elétrons, eles começam a se transformar em nêutrons. E nêutron não tem carga elétrica, portanto, deixa de existir força de repulsão, e aí esse Sol ele colapsa completamente, produzindo outros elementos químicos, mas fazendo com que toda a massa ele se restrinja a um volume praticamente zero. O nome disso se chama buraco negro. E, evidentemente, nesse processo de colapsar, ele explode, criando as nebulosas e arremessando matéria para todas as direções. E aí ele está arremessando uma série de elementos químicos, inclusive o ferro. Evidentemente, essa explosão vai arremessar matéria muito distante, mas depois a própria força da gravidade começa a atrair o que está em volta, aquilo que não foi arremessado muito longe, para dentro desse núcleo por força da gravidade. Ou seja, o buraco negro começa a consumir tudo aquilo que está em volta dele. Bom, então agora a gente já sabe como produzir elementos químicos até o ferro, ou seja, a gente precisaria, para arremessar esse ferro, a gente precisaria de um Sol 3 vezes maior do que o nosso Sol, para que ele jogue esses elementos químicos no universo, para que sejam criados outros objetos, outros planetas, enfim, dando início ao novo sistema solar. Bom, mas aí, retornando uma breve explicação, né, dessa força nuclear, como é que ela cria mais elementos químicos, mas retroagindo aí um pouco, né,
Passado aí mais 500 milhões de anos, esses gases começam, então, a formar grandes agrupamentos. Aí esses agrupamentos dá-se o nome de galáxias. Então, veja bem, eu estou descrevendo aqui o nascimento, a morte de um Sol, criando sistemas, outros sistemas solares, que por sua vez vão explodir, arremessar mais matéria, criando outros sistemas solares, e quando você agrupa tudo isso numa região por força gravitacional, dá-se o nome isso de galáxias. E essa é uma foto que, obviamente, não é da Via Láctea, porque para tirar uma selfie dessa, você teria que ter um braço muito grande, mas isso é uma foto de uma outra galáxia, mas pelo formato das galáxias, acredita-se que a Via Láctea tenha esse formato aspiralado também. Por que as galáxias têm, na maioria delas, esse formato aspiralado? Muito simples. Você tem no centro dela o que deu origem à própria galáxia, que é um buraco negro. E aí você tem o buraco negro consumindo toda a matéria em volta dela. Isso faz com que, à medida que isso seja tragado para dentro, isso começa a girar. Daí, então, essa movimentação, claro que ela não vai afetar a periferia como um todo, mas ela vai mexer na composição gravitacional do universo, de sorte que o equilíbrio faz com que esses braços girem também. O nosso Sol, o nosso sistema solar, ele está mais ou menos posicionado aqui assim, ó, no final do braço, do último braço. Então a gente não está muito perto do centro, a gente está bastante afastado dele. Bom, e aí, conforme eu disse, essas primeiras estrelas elas começam a morrer, e aí o interessante é, quanto maior, mais rápido ela morre. Por quê? Por causa da força gravitacional, é muito maior. Isso faz com que o combustível seja queimado muito mais rápido. E quanto menor, mais vida essa estrela tem. Mas essas estrelas começam a morrer, a explodir, arremessando mais matéria-prima no espaço, e essa matéria-prima, então, começa a produzir, na morte, conforme eu já disse, ela produz mais elementos químicos, arremessa isso no espaço, e aí, então, você tem a criação de outros objetos mais complexos. Mas, nesse momento, por exemplo, um Sol maior do que o nosso hoje, ela conseguiria gerar nesse processo de explosão até aqui, ó, até o oxigênio. Então, daqui para cima, tudo teria sido criado, a princípio, o hidrogênio e o hélio na origem do universo. O hidrogênio, a partir do hidrogênio, foi criado o hélio no núcleo do nosso Sol. A explosão dele faz com que seja criado até o oxigênio. Então, você tem aí carbono, nitrogênio e oxigênio lançado no espaço. Então, veja bem, nós temos aqui uma série de outros elementos químicos que não são apenas esse. Então, há de se concluir que o nosso Sol ele não é nem a segunda geração. Né? O nosso Sol ele é da terceira geração para frente. Então, houve uma estrela muito grande, que ela explodiu, arremessou matéria, formou-se um novo sistema solar. Esse outro Sol, como você gera muitos elementos químicos, na explosão você torna a gerar hidrogênio e torna a gerar hélio. Como a quantidade de massa é muito grande, isso vai aglutinar e vai criar um outro Sol, numa outra região, mas ela vai ser criada. Esse outro Sol é menor do que o primeiro, porque o primeiro perdeu massa para que fossem criados planetas e outros objetos, e inclusive essas nuvens de gás, que vão se aglutinar e vão explodir novamente, e vão ser criados sóis novamente, e chegar um momento que ele vai morrer e vai produzir novos elementos químicos. Mas a primeira explosão é que criou a maioria dos elementos químicos, né, por causa do tamanho e por causa da pressão e do calor gerado na primeira explosão. O nosso Sol, quando explodir, ele vai, pelo tamanho dele, ele vai no máximo criar até aqui, ó, carbono, nitrogênio e oxigênio, e daqui para cima, né? Ou seja, ele vai lançar poucos elementos químicos na natureza. Claro que é um processo de reciclagem. Aqui a nossa Terra, ela vai queimar
Mas você vai ter, por exemplo, ferro líquido evaporado no universo. Então você vai ter ferro também, mas porque já existia, não no processo de criação da explosão do Sol, do nosso Sol. Bom, e aí, veja bem, estrelas maiores que o nosso Sol conseguem produzir até o alumínio, né? Ou seja, daqui para cima. E dependendo do tamanho do Sol, você chega a criar até ferro, conforme eu já disse. Ao colapsar, então, eles vão liberar mais elementos pesados, né, no espaço, na região, e a maioria deles, o nosso Sol ele não vai explodir a ponto de jogar ferro no espaço, ele vai virar uma anã branca e vai esfriando aos poucos, como se fosse uma trempe desligada. Ele vai continuar irradiando calor, mas até que esfrie por completo e vire uma bola de ferro flutuando no universo. Elementos mais pesados do que ferro, eles podem ser criados no espaço por meio de bombardeio. Então, quando você tem uma explosão dessa natureza, arremessando matéria em todas as direções, pode ser que essa matéria se choque com outra matéria já existente na região, e aí esse choque faz com que o elemento químico ele sofra transmutação. Ou seja, você bombardeou o núcleo de um elemento químico que estava lá, ou viajando na mesma direção, ou na direção contrária, esses dois elementos químicos se chocam e fundem o núcleo. Ora, quando ele funde o núcleo, ele aumenta a quantidade de prótons, e aí esse elemento químico sofre transmutação. Então, o próprio universo, à medida que essas explosões vão acontecendo, ele vai transmutando elementos químicos em outros elementos químicos, criando elementos mais complexos. E esse processo faz com que você tenha, por exemplo, a criação até o chumbo, que é um elemento químico. Quando a gente diz pesado, a gente está falando do núcleo, né? A quantidade de prótons no núcleo. Elementos químicos mais pesados do que isso, ouro, por exemplo, você teria que pegar dois sóis, girá-los bastante, com muita velocidade, e arremessar um contra o outro. Então, esse choque faria com que você produzisse energia o suficiente para que esses elementos químicos sofressem transmutação e criassem elementos mais pesados do que o ouro. Então, veja bem, o ouro que a gente tem aqui, ele não foi produzido no nosso sistema solar. Ele veio fora e acabou caindo aqui pelo bombardeio que aconteceu lá nos primórdios, né? Se você imaginar que esses objetos formando com velocidades começam a se chocar, e aí muda a direção desses objetos, e aí muitos deles, nos primórdios, vieram parar aqui na Terra. Foram para todas as direções, mas vieram parar alguns aqui na Terra, completando, né, o que a gente conhece hoje em termos de elemento químico. Bom, e aí, duas perguntas são quase que naturais. Primeiro, alguém aqui espera encontrar fora do nosso universo algo muito diferente do que a gente tem aqui? Uma boa pergunta, né? Se a gente entende como é que esses elementos químicos são criados, pode até ser que existam outros elementos químicos que a gente desconheça. Essa seria a segunda pergunta, né? Será que existem elementos químicos além dos que a gente conhece da nossa tabela periódica? Pode ser que sim, né? Em alguma região, dois sóis se chocaram e produziram sóis gigantescos, né? E produziram elementos químicos mais pesados. E esses elementos químicos, por algum motivo, não veio parar aqui. Isso é muito plausível ter acontecido. Então, pode ser que existam elementos químicos que a gente não conhece, com propriedades que a gente não faz a menor ideia. Mas eu acho muito pouco improvável de a gente viajar para um outro sistema solar e chegar lá e encontrar algo muito diferente do que a gente tem aqui na Terra, em termos de composição química, já que esses elementos químicos são criados da mesma forma que o nosso sistema solar foi criado. Então, senhores, o universo ele é constituído das mesmas coisas. Claro que eu não estou dizendo aqui que não possa haver inteligência no universo maior do que a nossa. Para isso, uma série de coincidências precisam acontecer. Né? Então, primeira coincidência, você tem que ter um planeta que não pode ser muito pequeno, porque senão ele não consegue ter ali
uma densidade, ele não consegue manter uma atmosfera, portanto, água e outros gases, né, oxigênio, por exemplo, eles iriam para o espaço por quê? Por falta de gravidade. Então, você não tendo água, seria muito difícil a gente encontrar vida, pelo menos na forma que a gente conhece. A vida que a gente conhece, ela é baseada basicamente em carbono, né? Todos os seres orgânicos são baseados em carbono, embora o silício, né, ou seja, a areia, o silício ele se combina tão bem quanto o carbono, então é preciso que exista seres baseados em silício, não apenas em carbono, mas a vida na forma que a gente conhece é necessário que se tenha pelo menos água, né, já que todos os seres que a gente conhece, basicamente 70%, 80% dele é constituído de água. Então você precisa ter um planeta que não seja nem muito pequeno, a ponto de não ter atmosfera, e nem muito grande, a ponto de impedir, por exemplo, o desenvolvimento dos seres. Se você tem uma pressão muito grande esmagadora, obviamente você dificultaria o surgimento de organismos mais simples, né? E os organismos mais elaborados, eles vêm de agrupamento de organismos mais simples. Então, primeira coisa, você precisa ter um tamanho que não seja nem muito pequeno e nem muito grande. Segunda coisa, você precisa de um sol, porque você precisa de uma fonte de energia. Nós estamos gastando energia que vem do sol. Claro que você fala assim, mas existe vento também que tem energia. Claro, mas o vento ele só passa a existir a partir do momento que você aquece. Você gira e aquece, né? A rotação e aquecimento. O aquecimento ele vem lá do nosso sol. Então, de qualquer forma, mesmo os ventos, né, que vão acumular ali energia, essa energia acumulada do vento ele vem do aquecimento que vem lá do Sol. Portanto, toda a energia que nós estamos utilizando aqui na Terra, ela tem origem lá no Sol. E a notícia ruim é que daqui a 4 bilhões de anos e meio, o nosso Sol ele vai queimar todo o combustível e vai se apagar. Então, primeiro, se a gente não morrer queimado com a expansão do Sol no processo inflacionário, por estar queimando hélio, a gente vai morrer por falta de energia, porque o Sol ele vai se apagar e vai deixar de gerar energia, e sem energia a gente não consegue sobreviver. Então, essas são as duas notícias ruins até agora, tem outras que eu vou dar para vocês daqui a pouquinho. Bom, então, você tem que ter para possibilitar a vida, você tem que ter não só um tamanho adequado, mas você precisa estar a uma distância adequada da fonte de energia. Se você estiver muito próximo, a água evapora. Se você estiver muito longe, a água congela. Então você tem que estar a uma distância razoável que permita a água nos 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Além disso, você precisa de um núcleo em atividade. Por que um núcleo em atividade? Nós temos hoje um campo magnético na Terra que desvia partículas radioativas do Sol. Esse campo magnético em volta da Terra, ele existe porque o núcleo da Terra ele é líquido, é ferro, composto de ferro líquido, e ele está girando. Ora, você tem matéria girando no mesmo sentido, você forma ali um ímã, né? Vocês já viveram a experiência, por exemplo, de produzir, de ver uma tesoura atrair agulha. Isso acontece por quê? A lâmina da tesoura lá da costureira, ela desce atritando no tecido e sobe a vazio. Desce atritando, sobe a vazio. Então, a lâmina ela está sempre atritando o tecido no mesmo sentido. Isso faz com que os elétrons comecem a girar organizadamente por causa desse atrito. Ora, elétrons girando no mesmo sentido, você acabou de produzir ali um ímã. Então, a nossa Terra, ela é por si só um ímã porque o núcleo ele é um liquefeito e está girando. Isso faz com que, no entorno da Terra, produza um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético ele vai, então, expulsar ou repelir essas partículas que são carregadas, partícula alfa, partícula beta, gama, impedindo que essas partículas cheguem à superfície da Terra. E se essa radiação chegasse à superfície da Terra, queimaria toda a superfície, ou seja, extinguiria toda a vida na superfície. Pode ser que nos oceanos não, mas na superfície não haveria vida. Que é o que aconteceu com Marte. Por algum motivo, Marte perdeu o seu campo magnético, o núcleo de Marte
ele endureceu, ele solidificou. E aí, veja bem, um núcleo de ferro sólido não gira. Não girando, você não tem campo magnético. Se não tem campo magnético, esses raios todos vão entrar na atmosfera, vão aquecer e vão matar a vida, e além disso vão fazer com que a água evapore. Então, Marte passou por um processo desse. Não se sabe há quanto tempo. Essas pesquisas, essas sondas enviadas agora recentemente têm esse objetivo. Primeiro, localizar água. Já se sabe que existe água, na verdade, nos polos. E aí entender um pouquinho da geologia para ver quanto tempo atrás essa água existiu e o motivo pelo qual boa parte dela foi perdida. Ela se mantém na forma de gelo por um motivo muito simples. Os polos não recebem tanta radiação solar, então essa água que está mais profunda, ela se congela e ela não evapora. Você pode até manter a água, mas você não mantém a vida na superfície por causa dessa radiação. Então, veja bem, a gente precisa ter tamanho adequado, distância adequada do Sol, o núcleo ativo que cria campo magnético, e você precisa de pelo menos uma Lua. Por que pelo menos uma Lua? Para que ela equilibre o movimento de rotação. Porque sem a nossa Lua, a Terra ia girar como se fosse um peão perdendo velocidade, ou seja, um giro muito aberto. Esse giro muito aberto provocaria furacões, um movimento muito grande de vento, e o que viabilizaria a vida na Terra também, de alguma forma, porque você teria ventos gigantescos e de tempo em tempo varreria toda a superfície, dificultando a manutenção da vida na superfície. Então, uma Lua ela é necessária para estabilizar esse movimento de rotação, para que ele seja mais equilibrado, mantendo um eixo de rotação da Terra razoavelmente constante. Esse eixo ele sofre variação a cada alguns bilhões de anos. Isso faz com que o planeta, de tempos em tempos, ele seja destruído, passa por congelamento, passa por aquecimento, congela de novo, aquece de novo. Então, é cíclico esse processo na Terra. Evidentemente, então veja bem, esses gases de efeito estufa, eles são naturais do próprio processo geológico da Terra. O próprio processo vai fazer com que se crie gases de efeito estufa que aqueça esse planeta, matando tudo que existe de vida na superfície. Depois esse planeta congela, depois esses gases serão liberados novamente na atmosfera, aquecendo, derretendo esse gelo, e isso continuará acontecendo no nosso planeta. Eu não quero dizer com isso que nós não estamos criando gases de efeito estufa, que nós não estamos acelerando esse processo. Estamos sim. O homem ele já conseguiu atingir escala global. O homem já consegue interferir na temperatura ou no clima do planeta numa escala global. E isso está, sim, mudando a característica do clima. E isso será perigoso daqui a uns anos. Não muito distante. Eu digo para vocês, em 100 a 200 anos, nesse ritmo, nós vamos sofrer consequências muito drásticas. Evidentemente, nós não vamos acabar com o planeta, nós vamos acabar com nós mesmos, porque mata o que existe de vida na superfície, mas no fundo do oceano não. E aí depois, passado 500 mil anos, o planeta ele se reequilibra novamente, mas numa outra configuração. E aí a gente não sabe quais serão os seres que sobreviverão até lá. Então, esse gases de efeito estufa que nós estamos produzindo terão sérias consequências num futuro muito breve. Agora, independentemente disso, esses gases de efeito estufa serão produzidos pela própria geologia. Os vulcões irão produzir CO2 uma quantidade muito maior do que a gente produz. Isso vai acontecer, isso é cíclico na Terra. E isso vai fazer com que a vida, pelo menos na superfície, seja extinta. E aí, provavelmente, recriada em outros moldes de tempos em tempos. Então, essa é a terceira notícia ruim para a gente. Pode ser que a gente tenha uma produção uma sucessão de vulcões entrem em atividade que lance CO2 em quantidade suficiente para bloquear, por exemplo, isso vai criar um efeito estufa, que vai aquecer muito,
Agora, a quantidade de poeira, de fuligem lançado vai impedir que a luz penetre. Então, no primeiro você aquece e mata um monte. Aqueles que sobreviverem depois morrem congelados, porque você bloqueia a luz do Sol. Aos poucos o planeta ele vai resfriando, mas ainda assim com muito pó em suspensão e bloqueando a luz do Sol, e aí o planeta está fadado a congelar novamente. Então, inclusive esse parece ser o próximo ciclo da Terra, que é primeiro um aquecimento, por causa dos vulcões e atividade, e depois uma nova era do gelo. Ou seja, se a gente durar até o nosso Sol se apagar, que é daqui a 4 bilhões de anos e meio, muito provavelmente antes disso a gente passa por uma nova era glacial. E se a gente conseguir sobreviver a essa nova era glacial, a gente tem mais lá na frente lá o tal do Sol se apagando. Ou seja, já temos pelo menos 3 notícias ruins aí. Mas tem mais. A única certeza é a morte, né, professor? Com certeza. Isso é a coisa mais certa. Mas tem outros problemas, né? Por exemplo, existe o Sirius, é um Sol que está vindo na nossa direção. Ele não vai nem entrar no nosso sistema solar, não. Mas ele vai chegar próximo do cinturão de asteroides que está na periferia do nosso sistema solar. E ele vai empurrar um monte desses objetos para dentro do sistema solar. Muitos deles vão se chocar com Júpiter, que está lá na frente. Júpiter é gigante. Então, essa é mais uma condição para ter vida. Você precisa de um irmão forte. Né? Ou seja, o papel de Júpiter é exatamente atrair todos esses objetos, impedindo que eles entrem para dentro do sistema solar e nos alcancem. Então, o sistema solar precisa de um planeta na periferia que seja muito gigante para atrair esses objetos, impedindo esses choques. Mas o que pode acontecer é que ele vai empurrar tanto objeto que muitos deles serão desviados, não vão se chocar com Júpiter, mas vão ser desviados, muitos para fora do nosso sistema solar, mas muitos para dentro também. Ou seja, e Sirius, daqui a um bilhão de anos, vai chegar nessa região de asteroides, né, que está ali na periferia do nosso sistema solar. Então a gente precisa sobreviver a isso primeiro. E outra notícia ruim é que a galáxia de Andrômeda está vindo na nossa direção. Então daqui a 4 bilhões de anos ela vai se chocar com a nossa galáxia. E eu duvido que sobre muita coisa da gente, né, para contar a história. Então, ou seja, a gente tem muitos motivos, né, nos próximos 4 bilhões de anos e meio para nos preocupar. Então, se eu fosse vocês, começava a aproveitar a vida desde já, porque tem muita coisa ruim para acontecer nos próximos 4,5 bilhões de anos. Bom, senhores, então, voltando aqui, essas estrelas que se explodiram, elas vão novamente lançar matérias, vão se reagrupar, e aí, veja bem, há 4,5 bilhões de anos atrás, isso aconteceu com o nosso Sol. Né? O pai dele explodiu, lançou matéria em todas as direções, e aí formou o nosso Sol, que é a terceira geração de estrela, e aí esses outros fragmentos foram se agrupando e formando tudo aquilo que a gente vê no nosso sistema solar. Então, esses aí são o resto da explosão, né, do pai. Isso aqui já é o nosso Sol ao fundo se formando, então você tem uma nuvem de gás gigantesca que começa a ser atraída e comprimida, então ela explode, formando um Sol. E aí essas pedras que são gigantes, elas distorcem o tecido espacial, ou seja, isso é a força da gravidade. Como existe uma distorção nesse espaço, nesse tecido espacial, tudo que está em volta começa a cair para dentro dessa distorção. Ou seja, a força da gravidade atuando para poder aglutinar esses objetos para criar novamente planetas, luas, novos sóis e por aí vai. E aí a nossa Terra, ela foi sendo formada dessa forma, você vai aglutinando coisas, ela começa a atrair objetos, então esses objetos vão se chocando, isso faz com que a Terra ela se torne liquefeita, né, por um período muito longo, até que ela vai esfriar, até que essas colisões, até que a própria Terra ou as coisas que estão, ou os outros planetas que estão em volta recolham esses objetos todos, né, aglutinando eles, ou formando luas, ou formando outros planetas, para que essas colisões diminuam, para que essas bombas atômicas deixem de liquefazer o planeta, para que ele vai aos poucos esfriando
e criando um ambiente que ainda é extremamente hostil, mas pelo menos um ambiente mais frio. Bom, existe uma outra teoria da formação da nossa Lua. Acredita-se que um objeto do tamanho de Marte se chocou lateralmente com a Terra, e aí arrancou pedaços. Claro que a Terra foi liquefeita na hora, não só a Terra, como o outro planeta que se chocou, foi liquefeito instantaneamente, e arremessou pedaços muito grandes no entorno. Esses pedaços, com o passar do tempo, foram aglutinando, caindo de volta, formando novamente a Terra, e esse pedaço gigante é hoje o que nós conhecemos como a Lua, né? Que ela também foi aglutinando partículas, né, para se formar. Então, senhores, essa teoria hoje é uma teoria bastante aceita. Por quê? Porque quando se visitou a Lua, descobriu que ela é feita das mesmas coisas que a Terra era feita. Claro que isso é esperado. Marte não é muito diferente da Terra, mas as características geológicas da Lua são muito parecidas com a da Terra, de onde se conclui que a Lua, na verdade, era um pedaço da Terra. Por isso que essa teoria hoje ela é muito aceita. Evidentemente, veja bem, a Lua ela estava muito mais próxima da Terra do que está hoje. Isso fazia com que, e pelo próprio impacto, então veja bem, você tem um impacto na Terra, de lado, você faz com que a Terra comece a girar com uma velocidade muito grande. E a Lua, próximo da Terra, fazia a manutenção desse giro, né? Se você pegar, por exemplo, muitos de vocês não devem conhecer vinil, mas se você pegar uma pratinha, né, para quem conhece, imagina um disco girando. Se você colocar uma pratinha mais próxima do centro, essa pratinha ela vai girar mais rápido. Eu não estou falando de velocidade angular, né? Se você colocar duas pratinhas, uma do lado da outra, e girar esse disco, elas vão ter velocidade angular igual. Mas a mais interna, ela vai dar muito mais voltas, porque a distância que ela percorre é menor. Então, a Lua, ela faz algo semelhante com a Terra. A Terra está em movimento, e a proximidade da Lua fazia com que ela também mantivesse essa velocidade muito grande. Então, você tem um impacto que faz com que ela gire rápido, e você tem uma Lua que faz com que ela mantenha essa velocidade muito rápida. Então, estimava-se que o dia na Terra durava aí algo em torno de 6 horas. Evidentemente, a Lua foi se afastando. E ela está se afastando até hoje. Essa é a quarta notícia ruim. Ela se afasta 4 centímetros por ano. Isso significa que o dia vai começar, daqui a alguns milhões de anos, a durar mais do que 24 horas. Isso significa... Por quê? Porque à medida que a Lua se afasta, a Terra começa a girar mais lentamente. Se ela gira mais lentamente, o dia fica mais longo. Resultado disso também, sem a presença da Lua, a Terra vai começar a oscilar muito mais do que oscila hoje. Então, por conseguinte, você tem água oscilando, né, por causa de uma rotação mais aberta. Imagina um peão girando, já perdendo a rotação. Ele tem uma rotação mais aberta e irregular. Isso vai fazer com que a água chacoalhe. Então, nós vamos ter maremotos, nós vamos ter inundações de determinadas regiões, depois essa água volta, inunda o que estava seco, e você tem ventos muito fortes. Então, ou seja, daqui a alguns bilhões de anos, estima-se que daqui a 1 bilhão de anos e meio, a Lua vai se afastar a ponto de começar a modificar o clima que a gente tem hoje. Então, veja bem, a gente ainda tem essa notícia ruim, que é o distanciamento da Lua. Bom, senhores, mas aí, há 600 milhões de anos depois da criação, né, daquela explosão, daquele choque com a nossa Terra, a Terra começou a receber detritos vindos de fora do Sistema Solar. Aconteceu alguma coisa muito distante do nosso Sistema Solar que arremessou objetos na nossa direção, e esses objetos começaram a cair em todos os lugares. Se você olhar para a Lua é cheia de cratera, né? Você vê que
E essas marcas estão preservadas. Você vê que muita coisa caiu lá. E assim como Marte também, você vê que muitos objetos rasgaram a superfície de Marte. E na Terra não foi diferente. Ela também voltou a ser bombardeada. Mas entre essas muitas coisas que caiu na Terra, acredita-se que cristais de sal contendo minúsculas gotas de água aprisionadas dentro dele. Então veja bem, o Todo-Poderoso criou os blocos construtivos primordiais, que são os elementos químicos, mas esses elementos químicos começaram a se aglutinar, formando compostos. A água é um composto químico. Ele é formado por uma partícula de oxigênio e duas de hidrogênio, e elas vão se fundir por meio de compartilhamento de elétrons na última camada, isso é chamado troca por valência. Então, esses elementos químicos eles começam a grudar um no outro, por atração. Você tem dois núcleos atraindo o mesmo elétron, e esse elétron, então, passa a ter uma órbita em comum entre esses dois núcleos. Ora, se eles são atraídos pelos dois núcleos, esses elementos químicos grudam um no outro. Então, é um processo de ligação química por meio de troca de valência, né? Troca de elétrons da última camada. Então, você já tem aí uma manifestação maior, né? Não só os blocos básicos, que são os elementos químicos, mas o agrupamento desses elementos químicos formando os compostos. E aí você tem esses sais, já por si só, já é um composto químico, e aprisionado dentro dele você tem gotículas de água minúsculas, que também são compostos químicos. Existem outras formas de você criar compostos químicos, né? A valência é uma delas, mas você tem também, por exemplo, dipolos, ligação de polo. O que é isso? Você pegar, por exemplo, um átomo de hidrogênio, ele só tem um próton no núcleo e ele vai atrair esse elétron na eletrosfera. Para vocês terem ideia, imagine o Mineirão. Se você colocar uma cabeça de alfinete no centro do gramado, esse é o núcleo do átomo de hidrogênio. E você, lá no último anel superior da arquibancada, é o elétron. E esse núcleo, ele tem um poder de atração tão grande que você não conseguiria sair do Mineirão. Você ficaria girando eternamente ali no último anel, lembrando que não se tem atrito no interior desse átomo. Se não tem atrito, a velocidade ela é infinita, ela é eterna. Você tem atrito do elemento químico, do átomo com outro átomo, né? Aí você tem atrito. Mas internamente, não. É como um universo. A Terra está girando, mas não existe atrito. Então, ela continuará girando. Claro que se o Sol, se a nossa Lua for embora, essa velocidade diminui. Mas ainda assim, você terá um giro ali, que apesar da velocidade menor, mas ele vai se preservar por causa da falta de atrito. Então, como você tem ali, bom, isso tudo para ilustrar, por exemplo, que a matéria ela é composta muito mais por buraco do que matéria propriamente dita. Agora, se você aproxima desse hidrogênio um outro átomo que tem mais prótons no núcleo, o que vai acontecer é que esse elétron ele vai começar a compartilhar, né, tanto o núcleo do hidrogênio como o núcleo do oxigênio, por exemplo. Ele vai ser atraído pelos dois núcleos. Só que, veja bem, o oxigênio tem uma quantidade de prótons muito maior no núcleo do que o hidrogênio. Isso significa que ele vai arrastar o elétron para mais dentro da eletrosfera dele do que para dentro da região do próprio hidrogênio. Ora, se você afasta um elétron do hidrogênio, o elétron tem carga negativa. Significa que o hidrogênio ele fica mais positivo ao longo do tempo do que negativo, porque o elétron gira mais tempo dentro da eletrosfera do oxigênio do que propriamente em torno do núcleo do hidrogênio. Então, com isso, você cria polos. O oxigênio, como ele tem mais elétrons perto dele, ele fica mais negativo. E o oxigênio, como o elétron está mais longe dele, ele fica positivo. Então, você tem polos criados por ligações. Ora, polo positivo atrai outro, polo negativo. E o negativo atrai um positivo. Acaba que você junta mais elementos químicos por meio de dipolos. São ligações de polo-dipolo. São ligações de polo e não por ligações covalentes. Não é por compartilhamento de elétrons. Essas outras ligações ocorrem por
polos opostos se atraindo. Mas isso não vem agora ao caso. Bom, o que acontece é que por 20 milhões de anos seguintes, a Terra foi bombardeada por essas partículas minúsculas. E aí o que aconteceu é que 20 milhões de anos jogando água aqui, essa superfície esfriou e ela ficou inundada, por água. E aí, veja bem, para você ter vida inteligente, você precisa de calor, portanto, uma fonte de calor. O nosso Sol está aí, maravilha. Mas você precisa de produzir calor para criar objetos. E aí, se o planeta for inteiramente inundado, como é que você vai riscar um fósforo? Então, para que haja vida inteligente, é preciso que haja lugares secos, para que você consiga produzir calor e criar objetos. Foi o que o homem fez, né, nessa curta passagem aqui na Terra. Comparados com os dinossauros, a gente chegou ontem aqui na Terra. Os dinossauros ficaram milhões e milhões de anos. A gente está só um pedacinho do tempo aqui na Terra. Bom, mas para que a gente conseguisse desenvolver, então, a gente precisou de regiões secas para que a gente produzisse energia, para que essa energia a gente conseguisse criar coisas e evoluindo enquanto espécies. Bom, o fato é que depois de um planeta ser completamente coberto por água, esse núcleo começou, então, você tem ali aquecimento, produção de gases. Isso faz com que o fundo desses oceanos comecem a rachar e liberar lavas. Isso aconteceu há 7 milhões de anos depois de que o planeta foi inundado. E aí você tem, então, que essa massa de lava sendo jogada para cima e saindo da superfície aquática, né? Criando-se pequenas ilhas. E aí, um vulcão ou o outro, o que aconteceu é que você tem, então, a formação de uma região que não está alagada, uma região que está acima da água. E aí sim, você tem essas regiões que começaram a ser criadas e juntaram, essas ilhas começaram a se interligar, lembrando que elas estão flutuando em cima do magma. Então você tem um núcleo da Terra derretido e você tem acima desse núcleo camadas que foram ficando sólidas, né? Foram resfriadas e criou uma crosta que desliza em cima de um núcleo. Então essas ilhas, com o próprio movimento, elas foram se aglutinando, isso a gente dá o nome de placas tectônicas, elas foram se aglutinando, criando aí as partes secas. Isso tudo estava junto, né, é chamado de Pangeia. Então você tem todas essas ilhas conectadas, e aí a própria movimentação da Terra faz com que de tempos em tempos essas placas tectônicas elas comecem a se afastar umas das outras. E isso aconteceu lá nos primórdios, alguns milhões de anos atrás, criando esses continentes que a gente tem, que a gente vê hoje. E existem movimentos dessas placas tectônicas até hoje. Essas cadeias montanhosas são porque placas tectônicas deslizaram na mesma direção, bateram uma de frente com a outra, uma desceu e a outra subiu, criando essas montanhas. Então, aí vem a quinta notícia ruim. De tempos em tempos, o planeta passa por esses deslocamentos de placas tectônicas. Essas placas vão se chocar umas com as outras e vão criar bastante destruição. Então a gente precisaria sobreviver a esse novo aglutinar de partes secas, né? Reunindo todas essas partes novamente e criando novamente aquele bloco compacto que existia nos primórdios, que era chamado de Pangeia. Então a gente ainda vai passar por isso e já está num período geológico propício para que isso aconteça. Isso pode acontecer a qualquer momento, né, a partir de agora. Por que se sabe disso? Por causa dos estudos, né, que se tem. O planeta ele vai deixando histórias, porque você tem deposição de camadas, né, por cima. E as camadas que estão por baixo, elas preservam a história. Então, quando você cava isso, né? Você vai se através de um testemunho, um cano, você enfia isso para dentro da Terra e você precisa mais ou menos de... Agora eu me esqueci.
mas a cada 20 centímetros, eu acho que é 1 milhão de anos. A cada 20 centímetros de deposição de material. Então, se você arranca 1 quilômetro de solo para baixo, você tem alguns milhões de anos aí de história para ser contada. E aí você pega essas regiões de diferentes partes, né, do nosso planeta, hoje você vê que a geologia é a mesma, as camadas são a mesma, então isso significou que isso estava tudo junto. Quando você pega, por exemplo, Brasil ali, as costas do Brasil e da África, você vê que um encaixa no outro perfeitamente, né? O Brasil estava conectado à África antes da separação, e a tendência é que isso tudo volte a se conectar novamente por meio das movimentações de placa tectônica. Então, essa é a quinta notícia ruim. Senhores, essa apresentação ela tem quase 3 horas. Eu dei uma abreviada nela para não durar mais do que 2 horas. Mas o que acontece é que o nosso planeta ele vai passar por uma série de transformações, né? E aí, veja bem, essas transformações podem ser choques de meteoro, pode ser a própria geologia do planeta agindo. Nesses choques, acredita-se que uma descarga elétrica tenha produzido o primeiro aminoácido, né? Então, nós tivemos aqui carbono caindo aqui, alguns minerais, descargas elétricas, criou-se o primeiro aminoácido, que é uma proteína primitiva que compõe os seres vivos. Então, acredita-se que esses elementos que caíram juntamente com essas descargas elétricas e conseguiram criar aminoácidos artificialmente no laboratório, por meio de descargas elétricas intensas, enfim. Então, o planeta ele já tinha uma temperatura equilibrada, você já tinha um clima razoável, e aí você tem a formação das primeiras proteínas primitivas que vão compor a vida. O planeta, bom, e aí, evidentemente, a vida ela surgiu, você tinha a maior parte alagada, então a vida, a grande chance dela ter surgido nas partes rasas dessa água. Por quê? Porque você precisa de energia, você precisa de luz. Essas bactérias, que são seres primitivos, eles foram se aglutinando e eles adquiriram a capacidade de produzir o próprio alimento. Leia-se esqueci o nome, que inferno. Fotossíntese. Mas falei tanto que acabei esquecendo os nomes. Essas bactérias que conseguem produzir o próprio alimento, o nome disso é fotossíntese, né? Então ela transforma a luz solar em açúcares, né? E esses açúcares, quando você junta vários anéis de açúcar, o nome disso acho que o cansaço já baixou. O nome disso é amido. Né? Então, as plantas elas são capazes de criar amido e depois quebrar esses amidos em anéis menores, que são açúcares que elas utilizam para poder ter a energia para se desenvolver. Então, acredita-se que esses primeiros seres, as primeiras bactérias unicelulares, elas foram se aglutinando e por meio de compartilhamento de atividade, elas foram se desenvolvendo e criando essas características, nascendo aí os primeiros seres vivos do planeta. Isso tem mais ou menos 1 bilhão de anos, né, depois das Terras ter sido formada. E a nossa Terra ela tem mais ou menos 4 bilhões de anos e meio. Então, a história da vida no planeta ela é bem recente. A história do homem é mais recente ainda. Claro que isso fez com que o oxigênio... Você tem a fotossíntese, o que você faz? Você cria o próprio alimento e descarta o oxigênio. O oxigênio para a planta é um subproduto. Para a gente, não, para a planta é. Então, você começa a ter acúmulo de oxigênio na atmosfera, tornando o planeta com muito oxigênio, né? Tornando o planeta respirável. Claro que atividade geológica nesse planeta, você vai ter o quê? Surgimento de vulcões. Esses vulcões vão liberar partículas na atmosfera, vão cobrir a luz do Sol, o planeta passa por um congelamento, a primeira era glacial. Depois disso, e aí o que acontece? Esse gelo ele passa a refletir a luz do Sol, então a luz bate e volta, o planeta não aquece, você tem uma grande era do gelo por muitos anos, até que esses vulcões eles entram em atividade novamente, derretendo esse gelo, liberando muito oxigênio,
e aquecendo o planeta para o derretimento dessa água, tornando o que ele destruiu, ele volta a construir. Aí ele torna o planeta habitável novamente. Por quê? Porque isso vai fazer com que o planeta aquecendo, ele passa a ter uma atmosfera e a luz do Sol, e passa a criar gases de efeito estufa que aquece esse planeta. E aí você tem, por meio de reações químicas, a liberação dessas partículas de gás carbônico da superfície, fazendo com que a luz penetre novamente, mas aí com o planeta já numa nova configuração que permite novamente o desenvolvimento da vida. O planeta ciclicamente faz isso, de tempos em tempos. Bom, e aí, veja bem, passado aí 3,5 bilhões de anos depois da formação do nosso planeta, a gente tem aquilo que eu disse para vocês, a Pangeia, né, que é essas ilhas vulcânicas todas conectadas em cima de uma placa tectônica, que às vezes se movimenta para lados opostos, rachando isso, e às vezes se movimenta para o mesmo lado, criando aí as colisões. Mas esse movimento antagônico, né, um contra o outro, é que fez surgir aí os primeiros continentes. Senhores, normal, via de regra, eu entro em uma série de outros detalhes da formação do nosso planeta. Isso para a gente agora não vai interessar tanto. O que eu gostaria mesmo é que vocês entendessem essa dinâmica, né? Primeiro, a gente não cria elemento químico. Quem criou isso foi o Todo-Poderoso, e isso veio parar aqui e nós estamos nos utilizando disso. Então, vocês... bom, energia. Energia é um processo de transformação, não de criação. A energia foi criada lá na origem do universo. De lá para cá, o que se tem feito é gastar a energia do universo. Nós estamos gastando a energia do nosso Sol. Um dia o nosso Sol vai se apagar e tudo que existe de vida nas redondezas irá morrer. Um dia o próprio universo irá perder toda a energia, porque todos os sóis vão se apagar. E aí a gente tem que rachar fora desse universo e ir para outro universo, se ele existir. Ou seja, o fim, essa aí vem a sexta má notícia, né? A energia do universo vai se acabar. Mas, enfim, o que é fato? Desde a criação do nosso universo, há quase 18 bilhões de anos atrás, o que a gente faz é gastar energia e, na melhor das hipóteses, converter uma energia na outra. Então, o que o seu organismo faz é isso. O nosso organismo ele pegou esses blocos construtivos básicos, que são os elementos químicos, ele se organizou para criar o nosso organismo, e esse organismo precisa de energia para funcionar. Então, a gente precisa de energia para falar, para pensar, para correr, para desenvolver as nossas atividades. E essa energia ela precisa vir de algum lugar. E ela vem numa cadeia alimentar. Então, a gente não consegue criar o nosso próprio alimento. Quem faz isso são as plantas. Bom, e aí o que acontece? As plantas pegam a energia do sol e criam o amido. A vaquinha vai lá e come esse amido. E ela tem enzimas no organismo dela que consegue pegar essa celulose, esse amido que está contido na celulose, quebrar isso e transformar isso em açúcares, para que ela adquira a energia que está armazenada na planta. E o que a gente faz? No bom sentido, a gente vai lá e come a vaquinha. A gente come a vaquinha, a gente pega a energia que está contida nas células dessa energia, e essa energia pode estar na forma de aminoácido. Aminoácido é o bloco construtivo elementar da proteína. Ou seja, carne. Proteína é carne. Aí a gente vai pegar essa carne, essa proteína, quebrar esse aminoácido. As nossas células conseguem transformar aminoácido em açúcares. Ou seja, a nossa célula consegue transformar o amido em açúcar, o aminoácido em açúcar, as gorduras, que são ácidos graxos, em energia, que também são açúcares. Ou seja, as nossas células conseguem pegar todas essas energias que estão armazenadas na carne de outros animais e transformar essa energia para o nosso corpo. E pessoas da minha idade, por exemplo, acumulam muito esse tipo de energia em volta da cintura, com as muitas cervejas, com os muitos churrascos e as muitas picanhas. Então eu tenho uma série de energia acumulada no meu organismo. Quando eu passar dessa para melhor, vão me enfiar debaixo de 7 palmos de terra e essa energia minha vai ser passada para outros organismos, as bactérias, os micróbios, que vão se valer
dessa minha energia e vão absorvê-la e vão devolver para a natureza. As plantas vão absorver isso de volta. E aí elas vão produzir fotossíntese, e vai lá a vaquinha e o ciclo recomeça. Então, senhores, a vida é um eterno reciclar, né? Você está se valendo aí desses blocos construtivos elementares hoje. Daqui a alguns anos você devolve isso para a natureza, isso vai parar numa planta, essa planta vai ser comida, pode ser uma alga, ela vai ser comida por um peixe, esse peixe vai ser comido por uma ave, essa ave vai ser comida por uma pessoa, e aí essas energias que foram transformadas vão passando, né, para outros seres por meio da cadeia alimentar, e isso vai se reciclando ad eterno. Então, veja bem, não existe produção de energia, existe conversão de energia. E no nosso caso, nós vamos converter algum tipo de energia, e eu já vou adiantar para vocês que é energia potencial gravitacional, e essa energia potencial gravitacional ela vem lá da água, depois eu vou mostrar mais para frente como isso acontece, e o que a gente vai fazer é converter essa energia em 3 tipos de energia até chegar na que a gente precisa, que é a energia elétrica. Mas o que é fato? Essa energia precisou existir para que a gente conseguisse estocar essa energia. Daí o nome potencial, ela não é energia propriamente dita, ela está estocada, ela está disponível. Portanto, é uma energia potencial. E a gente, então, converte essa energia potencial na energia que a gente quer, que no nosso caso, da engenharia elétrica, é eletricidade. Mas é isso aí, são detalhes que a gente passa a ver nas próximas aulas. Antes disso, senhores, antes da gente encerrar, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do nosso universo, como é que ele é, o tamanho dele, enfim. Eu vou, então, descompartilhar essa tela, e na hora que eu clicar aqui, ele vai abrir um vídeo no YouTube. Eu vou descompartilhar essa tela e compartilhar esse vídeo do YouTube. Então, só um instante. Vou tentar fazer esse compartilhamento aqui. Isso está onde? O senhor já estava mexendo com cerveja, olha que bacana. Bacana, coloquei isso, não faço a menor ideia onde, deixa eu ver aqui. Já sei, compartilhei errado. Eu estava fazendo uma receita de cerveja, que eu vou fazer cerveja extra final de semana. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Pode mandar para a gente experimentar, hein? Será um prazer. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo vendo essa tela aqui do YouTube? Sim. Maravilha. Então vamos ver aqui um pouquinho do nosso universo. Isso é uma brincadeira de quem fez o vídeo. Isso não é a primeira explosão, não é o Big Bang. É um grilo. Estão ouvindo o áudio também ou não? Do vídeo, não. Tá, eu vou narrando aqui. Bom, essa é a nossa Lua, né? Claro, dá para ver. O tamanho dela está aí, ó. Tem 3.500 quilômetros de diâmetro. Veja bem que a nossa Lua é maior do que Plutão e ela é um pouco menor do que Mercúrio. Ganymedes é uma lua de Júpiter. Essa é Marte. Marte ela tem um tamanho razoável em relação à Terra. Ela é menor do que a Terra, mas ela não é tão menor do que a Terra. Então, lá seria um lugar bacana de suportar a vida. Da forma como... de suportar a vida da forma que nós conhecemos, seres humanos. Netuno é um planeta gasoso, ele é gigante. É um Sol que não deu certo. Urano. E aí, o irmão mais velho, Saturno. Saturno também é gasoso. E tudo cai lá, que vem da periferia, cai lá em Saturno e livra a gente de receber uma pedrada na cabeça. Júpiter é o maior deles. Júpiter, aliás, Júpiter é o nosso irmão mais velho. Ele é o mais distante. Ele vive sendo bombardeado.
Esse aí é o nosso Sol. Sirius é um estrela muito maior que o nosso Sol. O Sirius ele já consegue virar um buraco negro. Tá falhando, professor, o microfone aí. Oi? Tá falhando, tá picando o microfone. Tá picando? Mas veja bem, ó, existem. Eu não tô escutando nada, não. Picou Também e agora não. ficou mudo. Tá, eu deixo fazer os comentários no final, então. Mas o que é fato é que existem sóis muito grandes, né? Os materiais pesados vêm desses sóis. Desde agora, Não tá dando para te ouvir, não, professor. Eu realmente não tô conseguindo te ouvir, não. tá bom. Então vamos só nos apenas imagens. Agora vocês me ouvem melhor? Ou Sim. não? Sim. Agora eu tô ouvindo. Ah, é porque eu tirei a musiquinha. Ó, então, olha só. Nós agora estamos distanciando. Agora nós estamos aí a 40 anos-luz de distância. Olha a quantidade de objetos que já aparecem no universo. Então, aí já 400 anos-luz. Anos-luz é o seguinte, você pega a luz e ela viaja durante um ano, percorrendo uma distância. Essa distância se chama anos-luz. E a velocidade que a luz percorre em um ano. Então, à medida que nós vamos distanciando, dá para ver a formação agora, por exemplo, de uma galáxia. Essa seria, hipoteticamente, a nossa Via Láctea. E ela tem aí de distância, olha quantos bilhões de anos-luz de distância. 2,5 bilhões de anos-luz de distância de uma ponta a outra. Ou seja, é muito grande, né? A gente realmente precisaria de uma tecnologia para conseguir viajar de uma ponta a outra. E olha a quantidade de galáxias que existem no universo. É uma quantidade gigantesca. E eu não sei se passou aqui a galáxia que está vindo para cima da gente. Já deve ter passado, porque a Via Láctea já passou. Enfim, que é uma das notícias ruins, né, que eu dei para vocês. Veja bem, a nossa Via Láctea tem 200 bilhões de sóis dentro da nossa Via Láctea. Agora, isso tudo que vocês estão vendo de pontos aí são galáxias. Então, ou seja, existe uma quantidade de sóis e uma quantidade de planetas muito grande. Então, pode ser, provavelmente deve existir em algum lugar, uma região com uma característica muito parecida com o nosso sistema solar, que consiga manter todos esses detalhes que eu disse para vocês, de tamanho, de distância do Sol, de uma Lua, de um irmão mais velho na periferia, né, que impede que objetos entrem para dentro do sistema solar. Ou seja, num universo desse tamanho, muito provavelmente deve existir outros lugares com a mesma capacidade de sustentar a vida da forma que a gente tem aqui. E aí, ó, esse é o nosso universo. Ele é esférico. Olha só. E ele tem aí 17 bilhões de anos-luz de diâmetro. E espera-se que exista, assim como o nosso universo, existem outros universos. Então, na verdade, o que existe são multiversos. E tomara que exista, porque o dia que o nosso universo acabar a energia, a gente pula fora, vai para outro universo. Espero que até lá a gente tenha adquirido tecnologia o suficiente para conseguir fazer isso. É isso, senhores. O vídeo é só isso. Posso parar aqui, mesmo para a gente ter uma ideia, né, do tamanho e a dimensão do nosso universo. Bom, eu vou parar essa gravação, que agora eu vou, primeiramente, abrir para alguma pergunta que vocês tenham, e depois para alguns comentários.